Pessoal, olá, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor para todos mais uma vez. Estamos aqui para trazermos mais uma meditação da palavra do Senhor. Dessa vez, nós gostaríamos de falar acerca dos dons, daquilo que você precisa saber acerca dos dons. E para esta meditação, gostaríamos de meditar em Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor: toda dávila e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Olha só que coisa interessante. O que é um dom? O dom é uma dávila, dom é um presente de Deus. Dom é algo que nos capacita a realizarmos alguma coisa para o nosso Deus. E a palavra que eu gostaria de trazer nesta manhã, para a sua vida, para nossas vidas, é acerca do dom. O dom, os presentes de Deus na nossa vida. E o primeiro fator que eu gostaria de falar é que Jesus, ele quer que reconheçamos que Deus nos dá esses dons maravilhosos. É Deus quem nos dá tudo, como nós lemos aqui em Tiago, os dons vêm descendo do Pai das luzes. Nele não existe dúvida nem sombra de variação. O que é que a Bíblia diz acerca disso? Se vocês, apesar de serem mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que de vocês que está nos céus dará coisas boas também quando vocês pedirem. Mateus 7, versículo de número 11. Devemos entender que é da vontade de Deus sim, nos dar dons, nos dar presentes. A Bíblia diz que se nós somos maus, gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Deus é o Deus que dá dons, que dá presentes, habilidades, e não nos lança em rosto, porque Ele é Deus. Segundo fator que nós devemos saber acerca dos dons é que o Espírito Santo é quem dá o dom, os talentos, as habilidades, como eu falei aqui. Olha só, há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Nós sabemos que nem todo mundo nessa vida é mecânico, nem todo mundo nasceu para ser eletricista, nem todo mundo é pregador do Evangelho, nem todo mundo tem uma voz bacana, bonita, para louvar, para cantar, nem todo mundo é músico. Ou seja, cada um tem um dom diferente, cada um tem uma especialidade na vida diferente. Deus é riquíssimo em sabedoria, Deus deu dons diferentes para que podemos ajudar uns aos outros com os nossos dons para a glória do Senhor. A verdade é essa, que nós devemos descobrir o nosso dom e fazer o máximo possível para ajudar as pessoas com aquilo que Deus nos deu, tá certo? Terceira coisa que nós devemos saber acerca do nosso dom é que o Espírito Santo, além dele dar, é ele que nos dá diferentes tipos relacionados à nossa missão na terra. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é comparada a um corpo. Na verdade, a igreja do Senhor é comparada com um corpo. Se você for olhar para o nosso corpo, existem diversos tipos de membros diferentes, os braços, as mãos, a cabeça, o pescoço. Cada um tem uma função diferente. E o interessante é que a Bíblia diz, olha, a mão direita não pode dizer à esquerda, eu não tenho necessidade de ti. O dedo mindinho, a cabeça, o cérebro não pode dizer, olha, eu não tenho necessidade do dedo mindinho. Não. Interessante que se nós sentimos um dedo numa unha, todo o corpo padece com isso. E a Bíblia diz de maneira que se um membro for honrado, todo o corpo é honrado. Mas se um membro é desonrado, todo o corpo também é desonrado. A realidade é essa. Não existe. Por quê? Porque o corpo é um conjunto de membros que estão interligados uns aos outros. Então isso é interessante. Nós sabemos que ninguém é mais importante do que ninguém. É só diferentes tipos de dons, como eu já falei aqui para vocês aqui nesta aula para a glória do Senhor Jesus. Em quarto lugar, os nossos dons foram dados para ajudar os homens de Deus
a cumprir as instruções, né, e as visões. Ou seja, dom não é para se mostrar, dom não é para colocar no museu e brindar e chegar lá, ficar para as pessoas olhar. Não, dom é para ser usado, para usar o próximo, né? A Bíblia fala de dois homens lá em Êxodo 36, né, chamado de Bezalel e Aholiabe, né, homens capazes que Deus deu destreza, deu habilidade para trabalhar em linho fino, em bordados, em lavrar pedra, trabalhava em madeira, uns homens tinham uma habilidade tremenda para trabalhar no tabernáculo, né? Mas era para eles ficar para ele? Não. Os dons que Deus deu a ele era para trabalhar no tabernáculo, era para trabalhar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é a finalidade dos nossos dons, das nossas habilidades que Deus nos deu. E o interessante é que Deus nos dá conforme a nossa capacidade. A verdade é que muitos têm um dom, outros têm dois, têm três. Muitos têm dons em várias áreas e assim vai. É conforme a capacidade de cada um. Mas a realidade é que todo dom é precioso aos olhos do Senhor Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Quinto fator interessante acerca do nosso dom é que foi concedido para solucionar os problemas daqueles que estão próximos a gente. Olha só o que a Bíblia diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Olha só Provérbios 3, 27, né? Então, os nossos dons são para solucionar problemas de outras pessoas. Tudo nessa vida tem um propósito. Tudo nessa vida tem um propósito. Se você for olhar, até uma borracha tem um propósito de apagar os rabiscos de um lápis. Os lápis têm um propósito de escrever. O computador, a internet tem um propósito de nos trazer informação. O mecânico de consertar o carro, o eletricista de trabalhar com energia. Enfim, tudo tem um propósito nessa terra. E os nossos dons é para ajudar as pessoas, para ajudar o próximo, para a glória do Senhor Jesus. Olha só, em sexto lugar, quando o nosso dom predominante torna a semente na vida dos outros, Deus lhe garante uma grande recompensa. Olha só o que a Bíblia diz: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Efésios 6:8. Com certeza nós seremos recompensados pelos nossos dons, pelos nossos talentos, quando servimos as pessoas, como servimos ao próximo, ao mundo, com nossos dons e talentos. Deus promete recompensa. É da parte do Senhor a parte da recompensa. Cabe a nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos, para a glória do Senhor, que no tempo certo a recompensa virá. Sabemos que o trabalhador muitas vezes tem que passar um mês inteiro para a recompensa dele vir no final do mês. Mesmo assim é na vida, no cotidiano. Às vezes as recompensas demoram um pouco, mas que há de vir, virá. E não há de tardar, como diz a palavra do Senhor. Outro fator interessante acerca dos nossos dons é que poucos reconhecem o nosso dom. Poucos reconhecem muitas vezes o seu dom predominante. Nada é mais atormentador, do que viver uma vida cujo talento não traz benefício algum. Quantas pessoas talentosas, às vezes até para escrever, para conversar, pessoas talentosas que têm o dom de ouvir as pessoas, talentosas para dar um conselho. Existem várias coisas e às vezes isso é aterrorizante, quando às vezes a gente tem um dom numa área e às vezes a gente acha que não somos recompensados por aquilo. Então, muitas vezes é porque nós não usamos o dom que nós damos. Sabemos que se um bancário ele não mostrar, por exemplo, que tem uma certa habilidade com economia, com gestão de pessoas, com empresa, com isso ele não vai receber a recompensa dele. Por quê? Porque se ele não mostrar, ele não tem como ele receber a recompensa dele. Então precisamos usar. Irmão Júlio, eu tenho uma habilidade para fazer bolo, faça bolo.
né? Convide alguém para comer e aí vão sair espalhando. Olha, ninguém faz um bolo tão gostoso como aquela pessoa. Júlio, eu tenho a habilidade de fazer um café que ninguém faz. Pois é, faz uma garrafa de café, convida alguns vizinhos para tomar e aí vão espalhando. Quem sabe de repente você não vai estar vendendo um café aí na porta de uma escola. Enfim, por aí vai. Poderíamos falar aqui sobre diversos exemplos acerca dessa questão de dom e ser recompensado por ele, né? Outra coisa interessante acerca do dom é que o nosso dom predominante funciona bem, às vezes, num ambiente hostil. Um certo jovem certa vez falou: quanto maior é o desafio, maior energia é gerada dentro de mim. Que história é essa de dizer: olha, eu tenho um certo dom, mas eu não consigo desenvolver o meu dom porque eu vivo num ambiente de hostilidade, né? Vivo num ambiente de dificuldade, o mundo está difícil e nós muitas vezes colocamos dificuldade nas coisas e enterramos nosso dom. A realidade é que esse dom muitas vezes quer aparecer justamente nos momentos de dificuldade. Que frase interessante desse jovem: quanto maior o desafio, maior é a energia, né, gerada dentro de nós. É verdade, né? Muitas vezes deixamos para redescobrir o nosso dom no momento de dificuldade, no momento de agonia, de luta, de angústia, é que nós começamos a colocar os nossos dons para fora. O carro, muitas vezes a gente anda em 80, velocidade permitida nessa área é 80 km por hora, mas o ponteiro lá marca 220, ou seja, o test drive, o dom todo daquele carro é 220 por hora. Mas lá muitas vezes é permitido 80 por hora, a pessoa anda em 50, 60. Então cabe a você, né, cabe a mim colocar esse carro para andar, esse dom para andar e o nome do Senhor ser glorificado, né? Louvado seja Deus. Outra coisa interessante acerca do dom é que a admiração dos outros dons diferentes muitas vezes cegam, né, a gente com relação ao nosso próprio dom. Você já prestou atenção nisso? Quantas vezes não deixamos de usar o nosso dom por causa que ficamos prestando atenção nos dons de outras pessoas? Você também tem dons. Júlio, eu não canto na igreja porque tem pessoas que têm a voz mais bonita do que eu, tal. Não, às vezes a pessoa tem a voz bonita, mas não tem a unção que você tem. Às vezes a pessoa prega e você tem uma palavra humilde, mas talvez não seja uma pessoa de oração que nem você é, não seja uma pessoa humilde que nem você é. Então esqueça isso, feche os olhos e deixa Deus te usar da melhor forma possível. Não deixe os dons de outras pessoas cegar o seu dom. Não faça isso. Use o que você tem para a glória de Deus. Quando depositamos o que nós temos na mão do Senhor, Deus ele começa a trabalhar de uma forma extraordinária. Júlio, eu tenho vontade muito de dizimar na igreja, mas o meu dízimo é tão pouquinho. Comece com pouco. A Bíblia diz: se formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Diz a Bíblia, tá certo? Em último lugar, pessoal, que nós devemos ter cuidado é que se nós não usarmos o nosso dom, ele pode ser removido, né? A Bíblia diz lá que quando o certo Senhor deu alguns talentos, 5 talentos para um, 2 para outro, né? Chamou outro e deu 1 e viajou, e em um certo tempo ele voltou. Ele tinha ganhado 5 talentos, granjeou com aquele talento, tinha ganhado mais 5. Disse: muito bom, servo bom e fiel, entra no meu gozo, porque fosse fiel no pouco e sobre muito vou te colocar. O que ganhou 2 talentos chegou e disse: olha, eu ganhei mais 2, estou com 4. Disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. E o que tinha ganhado só um talento, né, tinha a capacidade de ganhar um talento, e ele foi e enterrou aquele talento, enterrou aquele dom na areia ali, na terra. E ele disse: olha, eu tive medo do Senhor, porque você é um homem rigoroso, que colhe onde não plantou. E começou a dar desculpa. Ele disse: servo mau e negligente, você era para ter usado o meu dom, você era para ter usado o meu talento, era para ter granjeado. Ele diz: olha, aquele que não tem vai ser dado mais ainda. E tomando o talento daquela pessoa, deu já o que tinha mais. Então devemos ter muito cuidado com relação a isso, que nós possamos usar o nosso dom para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom?
Que Deus te abençoe. Recebe essa palavra para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz: desperta o dom que há em ti. Paulo falando a Timóteo: desperta esse dom que há em ti, que foi imposto sobre as minhas mãos. É hora de despertarmos do sono, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e tem pessoas que precisando do seu dom, do seu talento, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Se você gostou desse vídeo aí, dessa palavra, dá um like aí, compartilha com alguém da tua família e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.